Olá, pessoal! Então, eu tô fazendo a autópsia dos meus ex-senseis de artes marciais e agora eu tô falando dos de Aikido, né? Que foi onde eu fiquei mais tempo, né? O Aikido. E voltando, né? Pro primeiro dojo, tá? Que eu tô fazendo uma viagem no tempo. É a minha leitura hoje do que aconteceu comigo ontem. Na verdade, ontem não, 2014, 2015, tá? Bom, eu tive então, quando aquele sensei, o Carrapatex, teve aquele ímpeto romântico e apaixonite aguda, né? Eu nunca imaginei que o sensei fosse chegar a esse ponto, né? De uma apaixonite aguda de repente. Eu nunca imaginei. Realmente eu nunca imaginei, era mais fácil. Assim, são esses casais assim, completamente fora de, que não combinam, tá? Foi assim, né? De repente o cara teve uma paixonite aguda. Ele realmente só posso entender isso, né? Embora ele fosse um cara meio sacana com as mulheres, eu acho que ele realmente teve uma paixonite aguda, tá? Ele deve ter, sei lá, teve uma paixonite aguda, o cara se perdeu ali, né? E ele não conseguiu se controlar. Eu nunca vi um negócio desse, mas tudo bem. Né? No Aikido tudo é possível, tá? Eu realmente vi cada coisa no Aikido que, sinceramente, tudo é possível, tá? Então eu acho que realmente ele teve uma paixonite aguda. Ele deve ter, sei lá, ele deve ter se encantado, ou se apaixonado, né? As pessoas se apaixonam mesmo, né? Embora eu ache que ele zoava com as mulheres, ele sacaneava as mulheres, e veio daí a minha revolta, tá? Veio daí o jeito que ele tratava as mulheres, eu não gostei, né? Mas eu acho que ele realmente teve uma paixonite, se apaixonou, sei lá, se apaixonou, né? A gente não sabe, né, o que vai na cabeça das pessoas. Ele nunca me contou, tá? Depois do que ele fez, eu esperei ele me pedir desculpas, porque eu fiquei bem ofendida. Hoje eu vejo que, na verdade, o que ele fez não foi nem assim, não foi uma coisa tão complicada assim, entende? Ele se apaixonou, né? Ele se apaixonou, conseguiu se controlar. É óbvio que ele me desrespeitou, tá? Mas não foi, entendeu? Uma coisa tão grave assim, né? Até achei que foi assim um pouco exótico, né? Mas entendendo que ele é canceriano, eu acho que eu entendo um pouco melhor, tá? Eu tive realmente uma reação agressiva porque ele invadiu o meu território e eu projetei nele, tá? Eu via nele um homem machista e eu projetei nele, tá? Então eu acho que a minha raiva foi um pouco desproporcional, tá? Claro que eu não estou justificando. O que ele fez foi errado, ele podia ter feito de outra maneira. Mas eu acho que ele foi ingênuo, tá? Eu acho que não soube talvez falar, não soube, entendeu? Demonstrar o que sentia, não soube, né? Fez daquela maneira. Era muito difícil realmente o acesso dele a mim. Ele não tinha muito acesso a mim, entende? É porque eu não gostava dele, né? Nunca gostei dele. Então, sei lá, não sei. E fora que já é um conjunto de coisas, né? Ele não tem valores, ele não sabe tratar mulher, né? Ele tá acostumado com o nível de mulher, né? Baixo, né? Que aceita essas coisas. Ele é um homem, assim, que deve ter muita mulher que dá em cima dele mesmo, que é um homem bonito, tá? Ele é machista, mas ele é um homem bonito, né? É tiozão, entendeu? Não faz meu gênero. Mas é um homem bonito, ele chama atenção, né? Então, realmente, ele devia estar muito acostumado a fazer o que ele bem entendia com as mulheres e as mulheres aceitavam. Ele encontrou uma que não aceitou, não gostou, né? Então, porque eu vi o nível, né, das mulheres. Então, ele está acostumado a fazer o que ele bem entende. Bom, eu tive um diálogo com ele, né? Depois que ele fez isso, eu esperei as desculpas, eu fiquei no dojo dele só para ter as desculpas. Eu já não queria mais ficar no dojo dele, tá? A minha estadia no dojo dele não era mais pelo Aikido, tá? Se tornou um caso de vingança mesmo, e era uma guerra fria. Eu entrei numa guerra fria com ele, né? Ele, a coisa, a gente tem, cada um tem uma reação, né? Diante de uma agressão. A minha reação foi enfrentá-lo. Eu fiquei lá, a gente entrou mesmo numa briga. Pra mim era uma briga, eu tava lá pra brigar, né? Realmente depois virou uma briga e eu já não estava mais lá pelo Aikido. Eu não ia ficar mais lá, pra mim já tinha acabado o Aikido, ele não era mais sensei, tá? Ele tava tete a tete comigo, tá? Mas eu estava no espaço dele. Eu estava um ponto a menos que ele, porque eu estava no espaço dele, eu estava no fronte dele, tá? Eu não estava no lugar.
igual, tá? Eu não tava também numa posição igual, porque ele é professor, né? Eu sou aluna, né? Então, aí sim começou uma guerra. Primeiro eu falei com ele, porque eu tinha esperança que ele tivesse uma atitude bacana, tá? Eu tinha mesmo. Eu sempre tive, sempre esperei dele. Eu acreditava que ele fosse uma pessoa bacana, tá? Uma pessoa humana, né? Uma pessoa respeitosa, mas ele é sociopata. Na minha opinião, ele é sociopata, tá? Ele não respeita as mulheres, ele não tem empatia. E aí ele respondeu, né? Mas eu já cheguei, já chamando a atenção dele, perguntando por que ele tinha feito aquilo, que eu não gostei do que ele fez, tá? Eu queria entender. E aí eu comecei a falar que eu não gosto, né? Eu não gosto de baixaria, né? Eu não gosto de falta de respeito, de homem que falta de respeito comigo. E aí eu comecei a destilar o negócio, né? Falar que ele não é um homem que me agrade. Falei, ele não me agrada. Falei pra ele. Pra ele me agradar, ele ia ter que mudar muito. Falei um monte de coisa pra ele, tá? Falei realmente um monte de coisa. Falei, ó, infelizmente, pra eu ter alguma coisa com você ia ter que mudar muito, muito, tá? Porque eu sou uma mulher conservadora e séria. Não gosto de bagunça, tá? Então ele já foi vendo, né? Que eu fui já botando ele na parede, tá? Eu fui colocando a real. Dei a real pra ele. Falei que não gostei, que ele invadiu meu espaço, tal. E ele, fingindo que não tinha feito o que fez. Porque sociopata, ele é assim, né? Ele não, pessoa quando não tem caráter e um sociopata, ele não assume o que ele faz. Ele não assume. Ele não tem consciência do que ele faz, tá? Ele não tem consciência do que ele faz pro outro, tá? O sociopata é assim. E ele é um sociopata, na minha opinião. Ele é, tá? Ele é. Então, foi uma conversa ríspida. Eu saí pior, tá? Depois que terminou a conversa e ele não admitiu o que ele fez, aí eu entrei numa guerra. Fiquei com mais raiva. Porque a raiva foi crescendo, né? Então, aí eu entrei numa guerra com ele, no dojo dele. Eu fiquei lá pra brigar mesmo, tá? E ele me tirou. Foi bom porque eu destruí o dojo dele. Eu já tinha começado, tá? A arquitetar, tentei fazer coisas, tal. Eu destruí o dojo dele, né? Aí, né? Aconteceu tudo aquilo, né? Eu foi indo, porque é um processo, né? Autodestrutivo também, né? Quando você tá meio nessa coisa de destruir o outro, você também se destrói, né? Você se desgasta muito. Eu fui atrás de advogados, eu fiz um monte de coisa, fiz muita coisa, né? Reclamei, né? Cochilando da escola dele, escrevi para os Estados Unidos, né? Disse tudo que ele fez, com detalhes, tá? Mas ninguém fez nada, né? O que acontece muitas vezes é o seguinte, a mulher fica sozinha, tá? A mulher fica sozinha e as pessoas começam a duvidar do que aconteceu com você. O que é pior, então assim, você é duplamente violentada, tá? Você foi violentada, né, agredida e teve o seu espaço, o território invadido, e depois você é novamente pela sociedade, pelo grupo. Porque o grupo começa a duvidar do que você está falando, né? Porque a mulher, a gente vive numa sociedade machista em que a mulher, ela é sempre colocada como culpada de tudo, tá? Agora, uma mulher, ela nunca vem a público falar isso se realmente não aconteceu. Porque é muito desagradável para a mulher expor isso. É muito desagradável, tá? Então eu tive pessoas que questionaram, pessoas que se diziam minhas amigas que questionaram o que eu estava dizendo. Então eu terminei amizades, eu terminei muitas amizades. Eu tinha até na época eu fazia capoeira, eu terminei amizades com pessoas da capoeira, tá? Super machistas, pessoas super mulheres, estou falando de mulheres, tá? Mulheres, homens, né? Eu terminei muitas amizades, tá? E do grupo dele, óbvio, todo mundo me acusando, invertendo coisas, me acusando, sendo que ele tinha me agredido. Ele que era o culpado. Totalmente, isso é muito claro. Em nenhum momento eu tive dúvidas da culpa dele, porque muitas vezes a mulher, ela se culpa, tá? Porque a mulher, ela tem mesmo, né? A baixa estima, tudo, a sociedade. Então, eu nunca tive dúvidas de que eu era vítima. Tá? Eu fui a vítima. Eu tenho claro, muito claro, a minha autoestima sempre foi boa, ainda bem
eu sempre soube que eu era vítima, né? Eu via todo mundo pra cima de mim. E eu fui brigando, fiquei um bicho. Eu fiquei um bicho, tá? Aí eu fiz meu blog e coloquei no meu blog, tá? E mandei o meu blog pra ele. Eu mandei tudo, tá? Tudo que ele não quis ouvir, porque é o seguinte, ele amarelou até o fim. Até hoje, ele nunca quis conversar comigo, ele nunca enfrentou uma conversa comigo, tá? Ele tem medo de conversar comigo, ele amarelou, ele tem medo de mim, tá? Ele tem medo de mim, apesar do tamanho, tudo, ele tem medo de mim, ele sempre teve medo. Eu me lembro que quando eu fazia aula, eu faço leitura corporal, tá? Eu fiz já matéria sobre leitura corporal, então sem querer, é automático. Não é que eu faço porque eu quero, eu faço. Eu via o corpo dele falava, né? Ele não falava nada, mas o corpo dele demonstrava o que ele sentia, tá? Demonstrava, né? Era muito complicado, inclusive, né? Eu lia e ele sempre teve medo de mim, tá? Tanto é que ele me tirou. Foi chegando um ponto que as coisas ficaram tão complicadas, mas eu ia pra lá. Com ele com raiva, né? Ele com raiva eu ia pra lá, eu de propósito. Eu ia realmente pra incomodar, né? Porque ele tinha invadido o meu espaço e era uma briga, era uma guerra. Eu travei uma guerra com ele, tá? É óbvio que se fosse fora do dojo dele, eu estava no espaço dele, então, e eu estava num clube que acoberta coisas erradas. O clube tá junto com ele. Se ele matar qualquer pessoa lá dentro, o clube vai defendê-lo, tá? É um clube péssimo. É horrível. Aquele clube realmente é um clube altamente machista, perigoso, antiético. A diretoria é totalmente absurdo. Eu reclamei com o clube, escrevi pro clube, detalhei o que houve e eles não fizeram nada. Ficaram do lado dele, tá? Então, é óbvio que eu tinha outras cartas na manga que seriam uma destruição, inclusive para a imagem do clube, né? Mas eu resolvi parar, porque não ia adiantar. Nada que eu fizesse ia mudar, né? O que tinha acontecido e não tinha sido nada tão grave assim, né? Mas eu tinha outras cartas na manga que destruiriam ele bem e muito fácil. Ele e o clube, né? A mídia, né? Eu sou mídia, né? Então, mas eu deixei pra lá, eu deixei ele. Eu acho que no fundo, ele não é ruim, sabe? Depois, no fim, eu fui vendo isso, sabe? Ele não é ruim, né? Eu não sei, eu sempre achei que ele não era ruim, assim, sabe? Realmente. Então eu não perdoei o que ele fez, mas eu tenho alguns momentos que eu acho que ele não era ruim, né? Eu acho que realmente ele se perdeu, ele poderia ter conversado comigo, tudo teria sido diferente, né? Ele me pediu desculpas, eu acho que de uma certa forma, mesmo que eu ache que ele pediu desculpas por causa de Dan, eu acho que foi, não foi, ele não pediu desculpas, eu não sei, eu não acho que ele pediu desculpas, porque ele realmente se arrependeu, tá? Eu acho que ele pediu desculpas para conseguir, mas mesmo assim, né? Ele pediu desculpas, né? Então, não mudou, continuo, tenho raiva deles, não passou. Passou um pouco, mas não passou muito. Quando ele me pediu desculpas, ele falou que admirava essa naturalidade que eu tenho de falar as coisas que eu penso e sinto, tá? Então, talvez ele não tenha tido, né, essa capacidade de falar o que ele sentia, tá? Eu acho isso. Acho que ele não é uma pessoa ruim, né? Eu acho que ele se perdeu, tá? Então, mas é uma coisa que marcou, né? Marcou e marca e eu carrego. Esse sensei eu carrego, né? Eu carrego ele. Infelizmente eu carrego ele, né? Esse e agora eu carrego mais dois, né? Mais dois, porque eu carreguei ele durante todo esse tempo que eu produzi e que eu fiz o Aikido, ele muitas vezes me ajudou, né? A raiva pode te ajudar, se você souber trabalhar a raiva, né? Positivamente. Eu não sou sociopata, eu não ia prejudicá-lo, tá? Eu queria apenas que ele fosse punido e tivesse uma lição, tá? E isso não foi, isso não houve, então é uma sensação de injustiça que você tem, tá? É claro, então isso eu tenho essa sensação de injustiça, né?
Mas eu não queria prejudicá-lo, tá? Eu não queria. Eu sei que se eu tenho umas cartadas, se eu fizesse, eu prejudicaria ele muito. Eu não queria, tá? Eu realmente não queria, porque apesar do que ele fez, eu não sou sociopata, tá? Eu não sou. Eu tenho empatia, né? Pelas pessoas, mesmo quando a pessoa é um desafeto meu, tá? Eu acho que isso é que me diferencia, né? Então, eu acho que ele se perdeu, tá? Ele não era uma pessoa muito ruim, mas a gente teve um problema, né? De relacionamento, né? Então, ele me ajudou, de uma certa forma, a ficar no Aikido, porque eu fiquei por raiva no início, né? Por raiva, e depois eu fui ficando, né? Mas eu fui tendo outros problemas também, né? No Aikido, porque é uma arte que reúne pessoas muito fora da realidade, muito machistas, como eu já disse, e as mulheres são piores, né? As mulheres são piores no Aikido do que os homens. Os homens são bem machistas, mas as mulheres são piores, né? E realmente também nesse episódio eu percebi o quanto as mulheres não têm consciência, né? Não tem autoestima, não tem consciência. Boa parte das mulheres que souberam da minha história ficaram do lado dele. Inclusive falaram, nossa, mas você é um sensei em cima de você. Como que pode você achar isso ruim? Elas me questionaram, né? O que me deixou muito impressionada em como eu acho que o grande problema na nossa sociedade são as mulheres machistas. Não são tantos homens. Homens são, mas as mulheres... É mais complicado se lidar com mulher machista. Eu acho, né? Acho que é mais complicado. Então as mulheres apoiaram ele e ficaram contra mim, né? Então elas se submeteriam a ele, né? Eu tenho uma consciência e tenho uma autoestima, eu não me submeteria a um sensei, né? A um assédio para conseguir alguma coisa, eu não me submeteria. Mas eu vi que muitas mulheres se submeteriam, tá? Aceitariam, né, o assédio dele. Os homens, eu contei para os homens tiveram uma postura totalmente diferente, foram contra ele. Os homens entenderam que ele é sacana, porque os homens são homens, e o homem sabe o que vai na cabeça do outro homem, né? Então os homens entenderam que ele foi sacana, tá? Então pra vocês verem como os homens são mais realistas, né? Por isso que eu não estou defendendo os homens, eu estou falando que a sociedade machista ela é altamente perversa com as mulheres. Porque ela joga uma mulher contra a outra e porque ela tira a autoestima da mulher, tá? Ela tira a autoestima da mulher. Então a mulher se submete a um sensei, ao assédio de um sensei, de um chefe. A mulher muitas vezes se submete, tá? E aí ela vai... Eu nunca aceitei, né? Nunca aceitei, porque não, né? Porque eu me valorizo, me respeito, né? Então a gente tem que se amar primeiro para amar o outro. Eu me amo. Eu sempre me amei a mais, eu sempre me coloquei no tudo, tá? Então, mas eu acho que ele não é uma pessoa ruim, tá? Eu realmente acho que ele não é uma pessoa ruim. Eu só acho que ele é sacana com as mulheres, tá? Ele é um cara complicadíssimo. Comigo, ele teria problemas, né? Ele precisa de uma mulher pulso forte. Ele não teve. Ele só tem mulher pamonha, né? Que se submete a ele. Então, a hora que ele encontrou uma mulher igual eu, ele amarelou. Ele tinha medo de mim. Ele sempre teve medo de mim, né? Ele sempre, apesar de grande. Ele me lembrou muito a minha cachorra boxer. Eu tive uma cachorra boxer mitra. Maravilhosa, linda, maravilhosa. Enorme. Tinha o tamanho de um macho. Minha boxer era enorme. Linda, maravilhosa. E a minha boxer, quando eu andava com ela na rua, ela encontrava um cachorrinho pincher, ela tinha medo do cachorrinho. Era uma coisa impressionante, ela abaixava com medo, porque ela não tinha consciência do tamanho dela, né? Então, eu me lembrei quando eu vi ele, porque ele é grandão, eu sou pequena, né? Mas ele tinha medo de mim, porque ele é frágil emocionalmente, entende? Não adianta a pessoa ser grande. Se a pessoa é frágil emocionalmente, é o emocional que guia a pessoa. Não é o tamanho físico, é o emocional, né? Então você consegue submeter uma pessoa maior que você se você tiver um emocional forte, né? Se você tiver postura. Ele tinha medo de mim mesmo. Tanto é que no final ele falou isso. O final foi complicadíssimo. No final,
No final foi em maio, né? Maio de 2015. Eu entrei numa guerra fria com ele de março até maio. Março, abril, maio, Em maio ele me chamou. Já estava muito difícil eu ir para lá, ele uma raiva terrível. E eu fazendo, né? A gente entrou numa guerra fria mesmo, né? E eu não ia sair. Eu não ia sair. Se ele não me tirasse, eu ia ficar lá. A gente ia se destruir, tá? E aí ele pegou, me chamou, né? Eu cheguei pra aula, ele me chamou, ele falou, olha, Priscila, eu quero falar com você. Me chamou no jardim que tem lá, à noite. E aí ele começou a falar que achava que eu era muito inteligente, que me admirava muito, que me admirava demais, né? Mas que era melhor eu fazer o Aikido clássico, né? Ele inverteu, né, as coisas, né? Ele confundiu as coisas, né? Como é que é? Que ninguém gostava de mim lá, né? Ele falou tudo isso pra mim. Eu fiquei olhando pra ele. Eu não ouvi nada realmente do que ele falava, porque eu tava esperando desculpas. Eu achava que ele não ia pedir desculpas. Até o final eu achei isso, tá? Eu não tava afim de ouvir mais nada daquilo lá. É bobagem. Ele tava falando um monte de bobagem, né? O que importava para mim era desculpas, tá? O que ele achava de mim, o que ele não achava, não fazia diferença para mim. Nunca fez, né? Ele é um homem apaixonado. Eu acho que ele realmente se apaixonou. Eu acho que ele se perdeu, apesar de ele ser sacana e tal, eu acho que ele realmente se apaixonou mesmo, tá? Tanto é que a última vez, quando ele me pediu desculpas, em 2015, por rede social. Ele nunca me enfrentou, eu nunca pedi desculpas, né? Pessoalmente, que é o correto, né? É o correto, é o que eu faria, né? Mas porque ele tem medo de mim. Ele me pediu desculpas e ele disse isso, eu perguntei pra ele, por que você fez aquilo? Eu falei pra ele, olha, eu tive raiva de você por isso, contei. Aí ele se lembrou, falou, lembrei, foi isso. Eu achei estranho, como é que ele podia não entender que ele tinha feito uma coisa errada? Então são valores, ele não tem valores, ele não sabe lidar com uma mulher mesmo, tá? Ele tá acostumado com, né? Não tá acostumado com mulher mesmo, né? Uma mulher de verdade, né? Então ele teve problemas quando ele encontrou uma, né? Então eu perguntei pra ele, ele não respondeu. Então assim, é claro que tem uma mistura de sacanagem, mas que ele se apaixonou, ele deve ter se apaixonado, não deve ter tido coragem de falar, né? Ele viu que eu sou uma mulher, né? De outro nível, né? De estudo, né? Tal, muita formação. Aí ele deve ter se apaixonado mesmo, mas ele é sacana. Comigo ele dançaria. Acho que ele percebeu, né? Então é isso, gente. Mas é assim, as coisas no dojo, os relacionamentos são humanos. Não adianta você falar que não. Uma vez eu vi uma mulher aí, Aikidoka, falando que nós somos todos anjos no dojo. Não somos anjos em dojo. Nós somos mulheres e homens em dojos, tá? As coisas acontecem, pessoas se apaixonam, né? Pessoas brigam, têm raiva um do outro. São os relacionamentos humanos que acontecem nos dojos. A gente não pode se esquecer disso, tá? É óbvio que a gente tem que respeitar um o outro, mas a gente não pode se esquecer. Somos homens e mulheres, né? E pode acontecer, né? Então é isso, gente. Até os próximos capítulos. Nós vamos entrar no outro dojo em que eu estive. Então, até, gente, e boa semana para vocês.